Oi, Cris. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, Ellen. Oi, Diego. Gente, que alegria, né, tá aqui com vocês. Boa noite, meninas. Tudo bem? Então, gente, antes de eu chamar a nossa convidada, que é uma pessoa muito especial, vamos mandar uns aviõezinhos, os coraçõezinhos, para que mais pessoas venham, né? Hoje o nosso tema é o papel da esposa no lar, né? E eu tô muito feliz, porque na verdade, gente, quem recebeu o convite foi eu, né? Eu recebi o convite da Daiane para a gente participar de uma live, fazer uma live, né? Para poder falar um pouco mais para vocês, mulheres, né? E é com muita alegria que eu faço isso, sabe? Porque a Daiane é uma pessoa que eu admiro muito, né? Que eu gosto muito, e eu vou estar aqui, tá? Convidando ela para entrar também, para que a gente possa estar batendo esse bate-papo com vocês. Mas, gente, não esqueça, vamos mandar os aviãozinhos, os coraçõezinhos, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E aí, gente, eu vou chamar para falar um pouquinho dela mais presencialmente, tá? Um convite para ela. Gente, Olá! olha que linda essa minha convidada, gente. Vocês não têm Ai, ai. noção do tanto que eu tenho que me esforçar na maquiagem para aparecer com ela aqui. E olha que eu tô em viagem, nem trouxe as minhas coisas, né, Lu? Gente, quando ela falou isso, me deu um alívio e eu, nossa! Porque, gente, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Para quem não conhece, é a Daiane, né? A minha amiga de muito tempo, né, Dai? E eu vejo que a gente teve esse despertar, né, há alguns anos atrás. E a Daiane, ela tem feito um trabalho muito bonito na internet, né? Falando para as mães, né, compartilhando um pouquinho daquilo que ela tem vivenciado, né? É uma das pessoas que tem me influenciado muito, né, a estudar mais sobre isso. Os devocionais dela durante o dia é maravilhoso, né? Faz com que realmente a gente se prenda, né? E a gente tem o desejo de aprender cada dia mais, né? Então, daí, eu queria te agradecer pelo convite, né? Antes de você entrar, eu estava falando que a live não era minha, você que tinha, você que me fez o convite, e eu estava lisonjeada com o convite, né? Eu estava muito feliz de poder, né, participar desse momento aqui com você, porque eu creio que esse é um tema muito importante. Mas fica à vontade, se apresente também, né? E pessoal, vamos Então, mandar um aviãozinho, coraçãozinho, para que mais pessoas, né, possam estar entrem sendo na alcançadas. live. Todo mundo, né? Manda para todo mundo que vocês conhecem aí, gente. Então, Lu, engraçado, né? Quando eu falei desse assunto há umas semanas atrás, me veio você na mente, assim, tipo, na hora, né? Eu ainda comentei com o Diego, falei, nossa, Diego, deu vontade de chamar a Lu para fazer uma live. Mas aí acabou que, assim, né? Ele falou, não, acho bacana a ideia, tudo. E acabou que ficou isso na minha mente, né? E aí, quando foi essa semana, a gente deu certo a gente conversar e fluiu, assim, muito rápido e deu muito certo. E eu fiquei muito feliz porque realmente é um tema que, assim, né? Eu também acompanho, né? Acompanho a sua vida, a gente, né? Já igual você falou, amiga de muito tempo. E, de fato, acompanho a sua vida e vejo que houve muito essa restauração no seu lar, né? E você fala muito disso, fala muito dessa questão da mudança mesmo da esposa, né? De posicionamento, de visão, de olhar, de você mudar o seu olhar, né? A direção mesmo do seu olhar, porque às vezes a gente está olhando muito só para a gente. E assim, devido a tudo que você coloca, devido a tudo que você passou aqui, né? É sabido de todos, né? Tudo que você passou, tudo que você viveu. E a sua mudança, ela é notória, né? Então, assim, ninguém melhor do que você, de fato, para compor essa live, né? Por isso que eu pensei e o Espírito Santo realmente confirmou naquele dia que a gente conversou, né? Porque realmente aquilo que a gente faz abaixo da autoridade de Deus, ele realmente se confirma e ele realmente faz com que as coisas fluam, né? Para dar certo. E aí eu tô muito feliz de ter conseguido, mesmo eu estando em viagem, né? Eu fiquei com medo de que não pudesse dar certo. Mas estamos aqui, graças a Deus, né?
Dai, antes da gente começar, eu posso estar orando assim para a gente, né, Sim, com começar, certeza. né? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te louvar pela vida da Daiane, principalmente, Senhor, pela coragem que ela tem, né, de estar falando da tua vontade, do teu querer. Senhor, que não seja nem eu e nem ela, mas que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite e através de nós, para que o Senhor possa tocar muitos corações, para que lares sejam restaurados, famílias sejam reestruturadas. Esse é o desejo do nosso coração e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Dai, então, Ah, a gente combinou, né, que a gente ia falar um pouquinho sobre essa questão do papel da esposa no lar, né? E uma das coisas que a gente concordou é que muita coisa a gente fazia errado, né? E assim, que não é uma coisa que a gente, hoje eu vou fazer tudo certo e vai acontecer, mas que existe um caminho, né, a ser percorrido, né? Existe uma caminhada, enfim, de muito estudo, de muito aprendizado, de muito joelho no chão, de muito sim. pedir para o Espírito Santo para capacitar, né, verdadeiramente, de trazer luz, né, sobre o nosso casamento. E aí eu queria que você, né, iniciasse, né, porque, gente, você viu, o conteúdo dela e o material é fantástico. E aí Oh, a meu gente vai, Deus, Lu. a gente vai conversando um pouquinho. Vamos sim. Então, tudo começou porque, assim, meu trabalho aqui, quem me acompanha vê realmente, assim, então são textos longos, mas, assim, eu sempre fundamento em algum texto da Bíblia, né? E esse assunto surgiu naquela palavra, né? No Evangelho de Mateus 19, quando os fariseus perguntam a Jesus se é permitido um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer, né? E aí Jesus responde que eles não haviam, que se eles não haviam lido o que era dito no início dos tempos, né? Lá em Gênesis, né? Que o homem deixará a sua mulher e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne, e de modo que eles não serão dois, serão um, né? Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Então, surgiu a partir desse evangelho de um dia, Dai, né? Que eu tava. eu vou Tá só te ruim? interromper, mas eu vou desativar os comentários, tá? Ah, tá. Ótimo. Aí, só para o pessoal, pode continuar dando os coraçõezinhos, que aí daqui a pouquinho a gente abre para eles fazerem perguntas, mas é porque senão fica bem no seu rosto, sabe? Não, e eu Aí, também fico um pouco perdida também, assim, fico então querendo tá bom. ler, querendo acompanhar tudo. Não, Mas então então deu tudo certo, então. deu tudo certo. E tudo surgiu com isso, né? Assim, é lógico que eu venho falando sempre sobre isso, mas o que, tipo assim, quando eu recebi um monte de mensagens e de testemunhos, assim, sobre esse assunto, que me veio lembrar de você, porque na verdade também nem é o meu, assim, o meu foco principal não é falar desse assunto, mas acaba que quando você fala de educação de filhos, não tem como você falar se você não falar de casamento, né? Então, o que Deus uniu, o homem não separe. E acaba que lá nesse mesmo evangelho, os fariseus, eles indagam, né? Então, por que Moisés ordenou, permitiu o divórcio? E aí Jesus vai e fala, por causa da dureza de vossos corações, né? Então, nesse meu processo todo, de conversão mesmo, eu digo, né? Porque por mais que a gente... Eu né, sou católica, você evangélica, Deus é um só, mas a gente está sempre num processo de conversão, né? Todos os dias, é diário. E eu sou uma pessoa muito dura de coração, entendeu? Eu sou uma pessoa que sempre... Então, assim, essa palavra, ela cai primeiro para mim, por isso que eu acho que passou e surgiu tanto efeito aqui. Porque primeiro eu peguei para mim e passei aquilo que de fato eu era, de fato que eu vivo e de fato que tem... o que Deus tem feito e que tem transformado na minha vida. Porque eu sou uma pessoa dura de coração, eu sou uma pessoa fria, eu sou uma pessoa... Não parece, mas eu sou uma pessoa muito exigente, muito autoritária. Então, assim, na minha casa, a última palavra sempre tinha que ser a minha. Então, assim, eu sou essa mulher difícil, digamos assim. No meu lar, eu sou mais difícil que o meu marido. Entende? Então, assim, essa palavra caiu muito bem para mim. E naquela ocasião, daquele dia que eu postei isso e que reverberou aqui no Instagram, né, todo mundo comentando, foi realmente por isso, porque eu peguei para mim.
Por quê? Porque a gente muitas vezes deixa que aconteça as coisas erradas justamente por conta da dureza dos nossos corações. E aí a gente vai se apossando de conceitos errados, de conceitos que colocaram na nossa cabeça e aquilo vai virando uma verdade pra gente, que depois pra gente desconstruir isso fica muito mais difícil, né? E no próprio texto fala, né, que tipo assim, que nem sempre foi assim, porque na verdade o Senhor não criou a gente para um divórcio, né? A gente foi criada, eu até peguei, né, porque a gente compartilhou os textos, um pouquinho acima de Gênesis, do texto que você leu, né, fala assim, ó, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Então, assim, no meu entendimento, eu entendi que a mulher, ela foi criada para algo, então a criação, ela é criada para um objetivo, né? Então, não existe uma mulher, não tem como desmembrar a mulher da esposa, entendeu? Porque na Bíblia fala que não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude. Então, na verdade, nós fomos criadas com um objetivo. Qual é o objetivo? Que a gente ajude, que a gente auxilie, que a gente seja uma ajudadora, né, de fato, do nosso marido, que é o nosso homem que está com a gente, né? Então, eu vi que encaixou muito com aquilo que você falou, né? Porque você falou da palavra de Gênesis, né? Que por isso o homem deixa sua mãe, seu pai, né? E se junta com a sua mulher. Então, assim, a dureza do coração fez com que a gente, né, Moisés pudesse dar o divórcio, mas Deus não nos criou para isso. Exatamente. Deus não nos criou para isso. Como não nos criou para um monte de coisas que a gente faz, né, mas que não é o papel da mulher, não é da vontade de Deus. Né? Exatamente. Mas exatamente, Lu, porque assim, nos meus estudos, né, em questão de educação de filhos, eles aprofundam muito essa questão do papel da mãe. Por isso que eu falo muito do papel da mulher. Eu sei que o homem tem função, como a gente estava falando hoje na live de 1 hora, né? Eu sei que os homens têm muitas funções. Não estou eximindo eles disso. Mas aqui eu falo, né, diretamente para mulheres. Você também, o seu perfil também é muito para mães, né, para mulheres. Então, assim, eu me senti na obrigação de falar para mulheres. Por quê? Porque a gente deixou, né, igual eu estava falando, nesse meu estudo de educação, a gente permitiu que o feminismo tomasse conta das nossas cabeças e das nossas ideias e implantando ideologias dentro da gente que de fato a gente acha que é verdade e passa isso para as nossas filhas, entendeu? Eu cresci, né, eu já deixei aqui também, tem IGTV meu dando meu testemunho. A minha mãe, ela é cabeleireira, hoje ela não trabalha mais, mas eu cresci dentro de um salão de beleza. Então, você veja, eu passei a minha vida inteira escutando que eu não poderia depender de homem, que eu não poderia casar porque o homem não presta, porque o homem é isso, porque o homem é aquilo. E se eu casasse, que eu não podia depender dele de jeito nenhum, que eu tinha que ter a minha independência, que jamais eu poderia pedir dinheiro para marido. Então, eu já casei com esse bloqueio. Eu falei, meu Deus, como que eu vou pedir dinheiro pro meu marido? Isso é como se fosse um pecado, assim, sabe? Tipo, uma coisa muito ruim. Então, e hoje não depender do outro, né? Sendo que, na verdade, um foi criado pro outro, né? Deixaram de ser dois e passaram a ser um. Porque de fato vão se completar, né? Eu acho que a grande dificuldade de hoje é a mulher entender qual é o papel dela, qual é a função de fato dela, e o homem entender qual é a função de fato dele, entendeu? E aí é quando tem essa inversão que vira essa salada de fruta, e aí acontece divórcios, destruições, enfim, né? É uma série de problemas, porque na verdade são duas cabeças que estão sendo deturpadas, né? Exatamente. Exatamente. E assim, Lu, a mulher, a própria concepção da mulher, o físico da mulher, ela foi criada para gerar. Quem gera somos nós, mulheres, né? Quem vai ter o filho, quem vai ter o bebê, quem vai dar à luz, somos nós, mulheres. Então, a mulher, ela é a que gera, é a que acolhe, é a que afaga.
Então, esse é o papel da mulher dentro de casa. É você afagar, é você ser aquela que está esperando com um sorriso, que está esperando com um jantar sim, que, não sei cozinhar, beleza, passa na padaria, passa no lanchinho da esquina, passa sei lá onde, encomenda, pede para a funcionária se tiver, deixar uma comida pronta, mas também não te custa você se esforçar um pouco para você também aprender a fazer alguma coisa. Porque você não está... eu também trabalho... Eu escuto muito isso. E quando eu tinha a clínica de estética, então, meu Deus, eu escutava isso o dia inteiro. Daiane, eu trabalho demais. Eu cansei de falar que eu trabalho demais, que eu chego muito cansada, que o meu marido também trabalha, mas que ele chega em casa, ele vai pro celular e eu tenho que fazer janta, eu tenho que cuidar de menino. Gente, esse é o papel nosso, que nós fomos originalmente criadas. Se a gente for olhar lá atrás, a história tal qual ela, né, das pessoas, das nossas vós, bisavós, elas não trabalhavam fora, né? Mas elas trabalhavam infinitamente dentro de casa. E elas cuidavam de tudo. E olha, elas cuidavam de 10. Minha avó teve 13 filhos, 7, 8. Olha a quantidade de filhos. Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha batedeira, não tinha liquidificador. Elas tinham que cozinhar para esse monte de gente. Não tinha máquina de lavar. E a gente reclama da nossa vida, entendeu? De fazer um ovo frito para o marido quando ele chega em casa. Então, assim, por que eu bato muito nessa tecla aqui? Porque a gente reclama de coisas simples da vida, entendeu? De coisas óbvias. Por quê? Justamente pelo nosso egoísmo. Porque a gente tem uma tendência muito grande, por conta do pecado original, a gente tem uma tendência muito grande de sermos egoístas. Nós nascemos egoístas. Nós pensamos só na gente, a gente pensa no que é bom pra gente. Se for bom pra mim, eu faço. Se não for bom pra mim, eu não faço. Então a gente, por que eu falo, né, assim, que esse papel, o papel da mulher, por que esses pormenores são tão importantes? Porque eu não fazia. E hoje eu vejo o quão foi benéfico isso. Pra você ter ideia, Lu, um dia o Diego falou pra mim assim, o Diego, ele não gosta de ganhar presente de aniversário. Tipo, por várias vezes eu dava presente, ele às vezes não abria no momento, às vezes abria depois e tal. E aí um dia, num encontro de casais, isso me magoava. Um dia a gente tava num encontro de casais, e aí eu falei assim, poxa, mas nem abriu o meu presente, você abre. Tipo assim, aquela mesa, aquela roda aberta, e ali discutindo relacionamento no meio de todo mundo, né? Aí ele falou assim, talvez se você fizesse um cuscuz com ovo pra mim no café da manhã, seria mais importante do que o presente no dia do meu aniversário. Cara, na hora a ficha caiu. Porque, na verdade, a linguagem de amor dele não é presente. Não é presente, exatamente, né? São atos de serviço, né? E aí, o que aconteceu? Eu não acordava para fazer café da manhã. Eu não acordava mais cedo, eu acordava mais já na hora de ir pro trabalho. Ele tomava café, sei lá onde, no trabalho também, ou na rua, ou na padaria, em qualquer lugar. E a partir disso, eu me propus como uma penitência. Falei assim, eu vou passar, era véspera de quaresma. Eu falei, na minha penitência da quaresma vai ser acordar todo dia mais cedo e fazer café da manhã. Acordava com raiva, vontade de pegar o cuscuz, a frigideira. Eu falava, meu Deus, vai dar até indigestão nessa pobre alma, de tanta raiva que eu tinha. Mas isso mudou, é simples, gente. Que custa fazer uma tapioca com queijo? Não custa, Lu. Só a gente que é egoísta demais. E assim, isso faz uma diferença muito grande. Porque agora eu vou te dar um exemplo da minha casa, né? A minha mãe, ela levantava todos os dias para fazer café da manhã. Todos os dias. E assim, eu chegava na escola, e isso é algo que me marcou muito, por isso que eu sempre faço café da manhã, né? Porque acho que na verdade era algo que era tão legal, porque eu chegava na escola, as pessoas não tinham tomado café, as mães não tinham acordado, e aí o fato de eu falar que a minha mãe tinha acordado, para mim aquilo ali era o máximo. Então, na verdade, eu acho que eu me sentia muito amada, né? E aí eu passei a fazer isso na minha casa também, né? De você organizar o café. E é igual você falou, né? E a gente estava comentando na live de uma hora, não é que você tenha que fazer tudo sozinha, né? Você pode ter pessoas que te ajudem, Sim.
mas uma coisa que fica muito impregnada na gente, e tem até lá em Provérbios 31, que é o provérbio da mulher virtuosa, que fala assim, ó, cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. E conversando com o David esses dias, a gente começou a rir, porque a gente questionando, né? Por que tanta preguiça? Tudo que você pede para as crianças hoje em dia, elas não querem fazer. É uma preguiça terrível. E a gente lendo, né? Eu lendo um livro, mas eu passei a enxergar que a Luana é preguiçosa. Entendeu? Porque eu não fazia nada dentro de casa, eu não lavava uma louça, eu não fazia nada disso, nem na minha adolescência, né? Tarará, e isso se repetiu aqui. Se eu não faço, as minhas filhas também não fazem. Né? E a gente escuta muito isso, olha, a criança ela tem que arrumar a própria cama, a criança tem que lavar uma louça, independente se ela tem condição ou não, né? Ela tem que fazer isso, e hoje eu entendo por quê. É para não ser preguiçosa, porque nesse simples ato você ensina o servir, né? Você tira o eu quero ficar deitada aqui no sofá de boa, mas você se prontifica a servir o próximo. Ou seja, se eu ensino isso para as minhas filhas, quando elas chegarem nas casas delas, elas vão servir os seus filhos, o seu marido, com mais dificuldade. Com mais facilidade. E não com tanta dificuldade. E eu acho legal isso, porque assim, eu vou lendo e eu vou me enxergando, né? Então, assim, confesso para vocês. A gente vai se colocando primeiro no lugar. Eu percebi demais essa preguiça. Então, a preguiça não é só nas filhas, a preguiça está na mãe das filhas, né? Na mãe dessas meninas, porque também não foi ensinada, né, a ter isso. Então, assim, são coisas que a gente vê que está dentro dos nossos lares, né? Por algum motivo, né? Você teve o seu, eu tive o meu. A gente teve que dar essa despertada, porque senão ia perder a sua família, ia perder os seus filhos, né? E é onde a gente vê, é o egoísmo que entra, junta com a preguiça e você não faz nada, você não tá nem aí. Eu lembro que no meu primeiro casamento, o meu esposo chegava, né? O David chegava e eu até perguntava, você quer que eu arrume o lanche? Ele, não, pode deixar que eu faço. Gente, esse pode deixar que eu faço, por mais que realmente ele fale de coração, mas com o tempo você vai deixando de servir, você vai deixando de se importar, porque as suas ações demonstram amor, né? Exatamente. Então, assim, isso pegou muito, 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 tanto que quando a gente casou de novo, né, tava lá eu prometendo que eu ia fazer o café, eu ia fazer o lanche, que não ia organizar tudo. Que não ia faltar esse momento. Porque, na verdade, gente, um dia eu ouvi uma mulher falando e eu achei tão interessante, eu peguei aquilo ali para mim, que ela falava assim, muitas mulheres reclamam que não tem tempo de adorar a Deus, que não tem tempo de louvar a Deus, porque tem filho, tem menino, tem louça para lavar, tem isso, tem aquilo, mas elas não entendem que tudo isso que elas fazem, se elas fizerem com amor, é uma adoração a Deus. Gente, aquilo ali me impactou tanto, tanto, assim, porque aquilo ali eu peguei para mim, eu falei, gente, se eu estou servindo a minha família, eu estou adorando a Deus, eu não preciso ter um tempo para parar, ir lá para frente, ficar cantando, não. Durante o meu dia a dia, eu adoro prato, com as minhas atitudes pro marido. Então, assim, mas isso foi tirado da gente, né? É como se a gente não tivesse mais consciência disso. Aí a maioria não faz. Por quê? Porque não tem esse entendimento que tudo que você faz é para Deus, né? Não é só para a pessoa, mas é para Deus primeiro. Exatamente, Lu. Esses dias eu estava dando aula de religião para a Alicia, e aí ela sobre os mandamentos, né? E lá o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por que é o primeiro e o maior? Porque se você faz o primeiro mandamento, consequentemente você faz os outros, né? Então, se você ama a Deus e você se ama também, você vai fazer algo pelo próximo, né? Agora, se você não... eu sempre coloco aqui, ai, Daiane, eu não tenho religião, né? Pode ser que a pessoa realmente não tem religião, não frequento. Beleza. Só que sem Deus, igual eu coloquei até um dia num post, que a mulher tem que fazer isso. Mas sem Deus vai ser muito difícil você conseguir. Porque, de fato, pelas nossas forças humanas, isso é praticamente impossível. É como você falou, quando você tá morta de cansada, que você também fez um monte de afazeres no seu dia. Eu falo isso porque, Lu, a minha boca, o meu mantra
em casa era: eu estou muito cansada. E eu virava com uma cara assim, tipo, que eu vou morrer agora, entendeu? Eu estou muito cansada. Você não fala comigo, porque você não sabe como foi o meu dia. Porque eu sou uma ótima colérica. Eu acho que não tem nenhum outro nível de temperamento em mim, só colérica. Então eu falava: eu estou morta de cansada. Você não fala comigo porque eu não tenho nada para falar. Cara, o marido chega em casa, também cansado. Encontra uma mulher com a cara fechada, com os cabelos por acolá. Simpática, né? Simpática, você não fala comigo porque eu tô morta de cansada. Não, eu não sei, de verdade, eu não sei nem como é que volta pra casa, sinceramente. Tipo, né? Porque se fosse eu, nem pra casa queria voltar. Então, assim, tudo isso primeiro, por que primeiro a palavra ela tem que cair pra gente? Porque se eu não conseguir me enxergar nisso, eu não vou conseguir mudar. Porque se eu achar, não, eu não faço isso. Não, eu não falo isso. Não, eu sou uma ótima esposa. Eu sou uma ótima mãe. Você não vai mudar. Primeiro, eu já falei sobre isso aqui também, em algum dos meus textos. A primeira coisa que nós devemos fazer é a gente fazer essa anamnese, fazer essa avaliação. Quem eu sou? Por isso que eu perguntei, Lu, num post há tempos atrás, se você sabe o seu propósito. Perguntei para as mulheres. Eu acho que eu tive 2 pessoas que sabiam. Todas, tinha mulheres, eu juro por Deus, tinha mulheres no meu Instagram de mais de 50 anos que não sabiam o seu propósito, que não sabiam a que tinham vindo. Mulheres que eram mães, que já eram avós e tudo, e que não sabiam, porque de fato não sabem mesmo, porque igual você falou, nos foi roubado isso. E é por isso que a gente tem que bater na tecla insistentemente. Não podemos cansar de falar qual é o papel da mulher dentro de casa. Porque se nós deixarmos de ser, eu até anotei aqui, vou ler um pedacinho, a mulher, ela deve ser o esteio do seu lar, aquela que acolhe, que ama, que envolve, que reza, né, que ora, que intercede por sua família, que está sempre disponível, que sempre tem uma palavra de sabedoria para os filhos e para o marido, que está sempre atenta, que deve ser zelosa, deve ser o aconchego do seu lar, pois foi esse o ideal que Deus nos formou. Somos aquelas que acolhem no ventre o milagre da vida. Por isso, devemos ser muito mais prestativas e atenciosas. Então, assim, gente, se nós mães, né, a gente acolhe no ventre o milagre da vida, que só nós mães, não adianta a gente querer. Eu falo isso porque eu também vivi isso, não sei, né, se você passou, mas eu só tenho a Alice, mas quando eu estive grávida dela, e assim que ela nasceu, levou um tempo pro Diego. Ela foi extremamente desejada, você sabe, demorei muito tempo para engravidar. Ela foi extremamente desejada, mas demorou muito tempo pro Diego cair a ficha que não era mais só eu e ele, porque ele não gesta, ele não tem dentro do ventre dele um ser mexendo. Então não tem como uma mulher querer que o marido assuma a função de mãe, porque o marido não amamenta, o marido não gesta, o marido não pare essa criança. Então não tem como, gente. Aí a mãe pega e vira e fala assim pra mim, igual um monte de gente já falou. Mas eu chego em casa, eu tenho menino pra cuidar e meu marido fica no celular. Tá, ok. Ele deveria te ajudar sim. Ele tem que te ajudar sim. Não estou falando que ele não tem que te ajudar, mas você também não precisa reclamar, porque o filho é seu. Você gerou essa criança, você acolhe, você é aquela que acolhe, você é aquela que afaga, que acarinha. Porque aí o que acontece? A gente chega cansada, fica com raiva do marido porque ele tá lá no Instagram e desconta em quem? No filho, Lu. Porque você vai lá falar com seu pai. Vai lá e fala pro seu pai, não sei o que, não sei o que. Aí fica aquele negócio de leve e trás. Gente do céu, isso é um desassossego dentro da casa. Isso é uma mulher que lá em Provérbios também fala que uma mulher que fala demais é pior que uma goteira na testa do marido, né? Isso é pior que uma goteira na testa do marido. A mulher rixosa, né? Ele prefere morar numa ridícula do que num castelo com uma mulher rixosa. Uma das coisas, Day, assim, que eu aprendi, né, com tudo que eu passei, né, essa experiência de separação, de voltar, é que o casamento é um lugar onde a gente mais é moldado.
sabe? É o lugar que a gente mais é transformado. Até fala que nós somos barros, né, na mão do oleiro, e ele vai transformando. Então, na verdade, eu vejo assim, que Deus usa o meu marido para me moldar, né, da mesma maneira que usa a Luana para moldar. E a gente sempre escuta assim, Dai, eu sempre escuto quando eu converso com uma pessoa, ela falando assim, olha, eu quero, tá com um problema no casamento, ou separou, ela fala assim, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Né? Então, assim, quando a gente passa a entender que o casamento é um lugar que vai nos transformar numa pessoa melhor, não é só numa esposa melhor, numa mãe melhor, numa filha melhor. É na pessoa, é na Luana inteira que vai ser transformada através daquilo que eu vivo dentro da minha casa. Porque é o lugar que a gente passa mais tempo, ou deveria passar mais tempo. Né? Então, assim, mas só que para ser moldada, a gente precisa ser mais flexível, a gente precisa ser mais acessível. Eu achei, assim, importantíssimo aquele exemplo que você deu, que, por exemplo, eu aceito uma grosseria no meu trabalho, uma correção no meu trabalho, um puxão de orelha no meu trabalho, mas se o meu marido vem fazer alguma crítica, mesmo, às vezes até construtiva, ou até falar que não está gostando de determinada coisa, a gente acha ruim, a gente se ofende. Mas uma pessoa lá fora pode falar, entendeu? Mas o marido a gente não fala. Eu estava até de manhã falando, né, que eu não podia deixar de dar esse exemplo, que é até da preguiça, né? Uma moça, ela me procurou, e aonde eu falo que são pequenos detalhes. Ela me procurou, falando que o esposo dela estava querendo separação e tal. Aí a primeira coisa que eu pergunto é assim, o que ele reclama de você? Né? O que ele fala que, né, que ele gostaria que você fizesse diferente, enfim. Qual que é o motivo dele para essa separação? Aí ela falou assim, ele fala que eu sou muito preguiçosa, que eu não trabalho igual as mulheres lá da família dele, e não sei o que, pererê, parará. Aí ela foi contar a história dela, que ele é uma pessoa que trabalha de noite, que ele chega às 6, 7 horas da manhã, ela estava dormindo, ela não acordava para fazer um café da manhã para ele, e dava 1 hora da tarde, ela ia colocar o filho para dormir, ela dormia de novo. E aí, na cabeça do marido dela, ela era preguiçosa. Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, já que você me procurou, então é para ouvir a verdade. Eu falei, realmente você é preguiçosa. Porque você poderia acordar, dar uma organizada nesses brinquedos dentro de casa, porque eram 3 crianças pequenas dentro de casa. Eu falei, dá uma organizada nesses brinquedos. Faz um café pro seu marido. A hora que seu marido deitar, nem que você vai lá e deite no sofá. Eu falei, mas faz, levanta, muda, acorda cedo, né? Não precisa ficar dormindo até tarde. Enquanto os seus meninos dormem à tarde, você vai fazer um estudo. Daí, eu sei que eu falei assim, pronto, essa mulher nunca mais vai aparecer aqui, né? Eu chamo ela de preguiçosa e tal, tal, tal. Depois de um tempo, ela volta e ela fala assim, Luana, a minha família mudou, né? O meu marido não saiu de casa, né? Ele até levou a gente para passear e não sei o quê. Por quê? Porque ela simplesmente passou a acordar cedo e fazer café da manhã pro marido. Mas, na verdade, eu acredito que a linguagem de amor do marido dela era serviço e ela não fazia nada. Entendeu? Exatamente. E existem muitos casos assim, sabe? Porque aí o que acontece? A mulher, ela não serve o marido dentro de casa, aí o marido começa a reclamar que ela não trabalha fora para ajudar. Aí é onde você vê que a cabeça do homem também foi enganada. Né? Porque aí o homem começa a falar, você não me ajuda, você não sei o que, você precisa trabalhar fora. Mas não é que ela precisa trabalhar fora. Se ela fizesse as coisas dentro de casa, já que tem 3 crianças, né, e ela não precisa trabalhar, que o marido provê todas as coisas, o mínimo que ela tinha que fazer era deixar a casa organizada. Era fazer um café da manhã para a hora que o marido chegasse em casa. Entendeu? Mas nem isso está sendo feito. E um casamento sendo destruído por causa disso. Porque Porque a mulher acha, uma besteira, né? Porque ela ainda acha que ela precisa arrumar um emprego para ajudar ele. Entendeu? Mas assim, é um engano, né? Nem sempre todo mundo precisa de emprego. Às vezes, na verdade, o seu marido só quer ter o serviço, né? Só quer Exatamente. que... Enfim, vocês têm um tempo ali no café da manhã, né? E se sentir cuidado realmente, né? Porque assim como a gente quer ser protegida, quer se sentir protegida pelo homem, né? Porque é a função do homem proteger, eles também querem se sentir o quê? Cuidado. Exatamente. Amparado, né? Seguro. Enfim, e é o que a gente vê, né? Que não existe essa flexibilidade, né? Igual você comentou, eu era muito assim, preto, branco, tarará, tarará. E daí, quando a gente faz isso, a gente paga um preço muito alto.
entendeu? É um preço muito alto que a gente paga, né? Porque, assim, a Bíblia fala, eu até anotei aqui, né, que lá em Provérbios, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. E eu sempre fiquei encafifada, gente, como que a pessoa, ela destrói com as próprias mãos, né? E até que me veio, assim, um negócio, porque, na verdade, o que acontece? Por que é com as próprias mãos? Se eu coloco a minha mão aonde Deus não mandou, aonde não é o meu papel, eu volto a ser uma mulher tola. Mas se mesmo eu vendo as situações, eu não coloco a minha mão, eu não faço nada, se for preciso cair, vai até cair, para que o meu esposo se posicione, eu sou a mulher sábia. Por quê? Porque eu não vou entrar onde que não é o meu lugar, entendeu? Então, assim, na verdade, a gente coloca a mão aonde não deveria colocar nada. Aí a gente passa a ser tola. Entendeu? Exatamente, Lu. Inclusive, bom, enfim, as minhas meditações giram em torno do evangelho, da leitura do dia, da liturgia da semana e tal, né? Inclusive, domingo, se eu não me engano. Em Efésios 5, a liturgia foi sobre isso, a segunda leitura, eu acho. Em Efésios 5, 23, fala, né, que o marido é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. E aí, isso casa exatamente com isso que você está falando. E com essa questão de inversão de valores. Por quê? Porque o que Cristo fez, se a gente for parar para pensar, o que Cristo fez, que foi o que você acabou de falar, o que Cristo fez pela sua igreja? Cristo morreu na cruz pela sua igreja. Quem é a igreja? Somos nós somos a igreja de Cristo, né? Então, Cristo suou sangue, derramou até a última gota de sangue pela sua igreja. E a mulher, ela tem que ser, aí lá fala, né, nessa mesma palavra, mulher, seja solícitas ao seu marido, seja submissas ao seu marido. E aí eu anotei, Lu, peguei no dicionário, pra gente poder fixar agora, vocês, meninas, parem tudo e anotem isso que eu tô falando pra vocês. Porque eu acho que essa é o ponto ápice disso aqui, entendeu? Sede solícitas. O que tá escrito lá no dicionário? Solícitas é quem não poupa esforços para ajudar, servir, ser útil, prestimosa e atenciosa. E isso é ser uma pessoa solícita. Só aí você já faz o café da manhã, você já ajuda seu marido, você já fica calada se for preciso, enfim. Sede submissas. O mais engraçado tá aqui, Lu. Digitei no Google, porque eu não tô em casa, então não trouxe dicionário, não tô com dicionário. Digitei no Google, submissa. Aparece lá. A mulher não pode ser submissa ao seu marido. Juro por Deus, numa charge, assim, num negócio assim, destacado. A mulher não pode ser dependente do seu marido. Ela não pode obedecer e estar abaixo da sua autoridade. Porque submissão é isso, e que é muito ruim para a mulher. Aí tá. Agora eu te pergunto, né? A gente volta lá naquilo que a gente falou lá no início. A gente não pode ser submissa ao marido. Mas dentro da nossa empresa, da sua empresa que você tem, da minha empresa que eu tenho, você não tem uma gerente, uma pessoa que coordena os outros funcionários? Lá na escola dos seus filhos, dos nossos filhos, não tem uma coordenadora? Lá na Apple tem o coordenador lá, o CEO, sei lá o que das quantas. Em todos os lugares tem uma autoridade. E por que tem uma autoridade? Porque senão aquela empresa não vai para frente. Porque aquilo vira uma bagunça, porque aquilo vira uma baderna e a empresa fecha. Pronto, ponto e acabou. No banco tem o seu gerente, tem os funcionários, os que estão abaixo, os subalternos, e assim vai. Aquele funcionário, se for uma mulher, um funcionário do banco, vamos colocar, ela, não, eu tenho que ligar pro meu gerente. Não, eu tenho que ver com o meu gerente. Você vai numa loja comprar uma roupa, eu quero, tem como fazer mais desconto? Tem que ligar pra minha gerente. E por quê? Dentro da nossa casa, não foi eu que disse isso, tá na Bíblia, foi Deus que deixou. O homem é o cabeça da sua casa, como Cristo é a cabeça da igreja. E se duas pessoas dentro de uma empresa estão brigando pelo poder, essa empresa não vai para frente, porque as duas pessoas não falam a mesma língua. E a nossa família, a nossa casa, ela é uma instituição. Você faz uma ligação, uma sociedade ali com seu marido. Você casa em comunhão parcial, total, sei lá, de bens. Então, você tem uma comunhão ali. Então, se Deus designou que o homem seja o cabeça da sua casa,
você tem que ser submissa às ordens do seu marido. Assim como você é submissa às ordens das pessoas lá no seu trabalho, do seu chefe. Porque embora, às vezes, você pode ser até chefe daquele seu setor, mas tem uma outra pessoa acima de você. Então, mesmo sendo dona de uma empresa, você também tem alguém, você se aconselha com uma outra pessoa. Então, isso é o ponto crucial disso aqui. A gente tem que entender que nós não podemos assumir o papel dos nossos maridos, porque assumindo o papel deles, que é o que nós estamos fazendo, eles vão deixar de cumprir o seu papel. E não pensem nós que os homens, igual eu coloquei também esses dias, vocês acham mesmo que o homem foi criado e tá aqui, e que você vai sentir assim, um amor, uma admiração muito grande quando você chega em casa e vê seu marido lavando vasilha? Você vê seu marido trocando fralda de menino? Você vê seu marido arrastando o sofá para limpar o sofá? Eu não sentiria. De verdade, eu não sentiria. Eu sinto amor, admiração, eu aplaudo o meu marido quando ele sai para trabalhar, que ele resolve 1000 problemas lá na empresa e volta, liga para mim e fala, nossa, Daiane, hoje foi top, aconteceu. Isso eu sinto admiração. E eu vou estar aqui sempre e em todos os momentos para aplaudir o sucesso dele. Beleza, eu trabalho, ganho muito, né? Ajudo no sustento da casa, ótimo. Beleza também. Só que você, mulher, tem que também entender, porque isso gera muita confusão, Lu, que é uma só cabeça. Não tem como você pegar seu dinheiro e falar assim, hoje eu vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, você faz o que você quiser com o seu dinheiro e pronto. Que não existe comunhão. Eu também tive uma pessoa que veio falar comigo que o casamento dela estava por um fio porque ela não sabia de nada dos negócios do marido. Ela ganhava muito, muito bem, o marido ganhava muito, muito bem, viviam endividados porque ela gastava tudo o que ela ganhava com roupa e sapato e ele vivia as coisas dele para lá e fazia os negócios dele para lá. Muitas vezes, às vezes não dava certo uma coisa ou outra porque não compartilhava dentro de casa, né? Porque ela virava e falava, você se vira para lá com seus negócios, se der errado é seu, se der bem é seu. Então, não tem comunhão. Cadê a comunhão desse casamento? Não existe comunhão. Dai, é onde fala assim, né? Que tipo assim, uma casa dividida, um reino, né? Primeiro fala assim, um reino dividido ou uma casa dividida, ela não prospera. Né? E é isso que a gente vê, e não é só uma casa dividida financeiramente, mas uma casa dividida porque, por exemplo, não divide os sonhos, não divide os planos, não divide o quanto ganha, a pessoa não sabe o que você ganha, porque assim, a grande maioria acha que o problema da mulher, por exemplo, a mulher não pode trabalhar. Gente, se você for ler Provérbios 31, lá fala que a mulher virtuosa saía para trabalhar. Tá? Então, o problema não é o trabalho. O problema é você não trazer aquela pessoa do trabalho para dentro de casa. Porque aí dentro de casa você não está para ser servida, você está para servir os outros. E essa é a grande inversão, né? E sobre o que você falava, nós queremos mulher, nós não queremos ser submissas, né? Eu não quero estar ajudando meu esposo numa missão, né? Mas eu quero que ele morra por mim. Então, é muito engraçado. Eu quero que o homem faça o papel dele, que é morrer por mim, igual Cristo morreu pela igreja dele, mas eu não quero ser submissa a esse homem que eu quero que morra por mim, sabe? Então, assim, é uma mentalidade, que é uma conta que não fecha, né? É uma conta, assim, que não bate, né? Você vê que não vai funcionar, porque eu quero que ele faça coisas por mim, mas eu não quero fazer por ele. E, na verdade, a submissão, se a gente for estudar sobre isso, é que existe uma missão, né? O homem, ele tem uma missão nessa terra. E qual é a função da mulher? É ajudar, é auxiliar, na mesma questão de responsabilidade, porque o caminho é o mesmo, se vocês são um só, existe uma missão para vocês dois. Só que a mulher é como se ela fosse a pessoa mais organizada, ela fosse dar uma direção. Tanto que a mulher virtuosa, o seu marido vem pedir conselhos para ela. Ou Exatamente. seja, ele divide com ela, né, o que está acontecendo, e juntos vocês vão tomar um destino, né? Mas o que a gente vê é que, por exemplo, eu não sonho os sonhos do David e não me comprometo para que isso se realize. Como se, não, deixa ele viver a vida dele e eu vou buscar os meus sonhos.
Aonde que os sonhos dele não importam, né? E quando você começa a alinhar as duas coisas, eu vejo que existe uma recompensa nisso. Porque lá no final de Provérbios 31, fala que a mulher ela vai ser procurada, né? Ó, recompensam-na por tudo que ela faz, né? Que suas obras a elogiam publicamente. Então, eu não vou precisar ficar me elogiando pelo que eu faço, mas tudo aquilo que eu construí, eu vou passar para as minhas filhas, né? E publicamente eu vou ser recompensada por ter feito, sabe? Por ter aberto, por você abrir mão de você. E isso eu falo assim, Dai, porque eu tinha um casamento, né? Antes da gente separar, passei por esse processo de transformação e hoje, dentro da minha casa, eu honrando meu marido, né? Eu ajudando ele, eu sonhando os sonhos dele, eu participando da vida dele, eu vejo que hoje ele participa da minha vida, ele vive os meus sonhos, sabe? Não é uma coisa, uma submissão doentia, né? Igual foi estipulada, mas é uma submissão aonde vocês vão andar juntos, né? Aonde vocês vão construir juntos. Será que as pessoas estão conseguindo? Porque minha internet deu uma travada, mas acho que deve estar fluindo, né? Deixa Você tá me vendo direitinho? Tá dando tudo certo? Tá, tô te vendo. Tá ouvindo, beleza? Não, então tá. Não, então beleza. É que de vez em quando dá uma travadinha. Ah, tá. Então, pois é. Agora eu coloquei na 4G, às vezes... Melhora, vai melhorar. Tá. Então, Dai, é nesse sentido, sabe, assim, de essa submissão, é você entender que vocês, a partir do momento que vocês se tornaram existe uma missão, né? Exatamente. Vocês, como casal, vocês têm uma missão, né? E você vai ser a auxiliadora para que isso aconteça, sabe? Você vai ser aquela mulher que vai cuidar do seu lar, né? Que vai cuidar dos seus filhos. Eu lembro que eu nunca tinha falado pro David, eu nunca tinha perguntado, as pessoas me chamavam para as coisas e eu falava assim, não, eu vou, pode confirmar, nós vamos nesse jantar. Luana, vamos no cinema? Eu vou. Eu lembro que a primeira vez que eu liguei para ele para perguntar se eu podia ir no cinema com as minhas amigas, ele ficou assim, oi? O que você tá me pedindo? O que você tá falando mesmo? Aí eu, não, David, eu tô te perguntando se eu posso ir, né, pro cinema com as meninas, não sei o que e tal. E aí ele ficou assim, impressionado, sabe? Por quê? Porque não era o hábito ele ouvir isso, né? Por isso que eu te falo que é um aprendizado. Sim, né? Não é das mínimas voltou, coisas, né? Tipo assim, não é que ele voltou, eu vejo assim que nós dois, nós estamos numa busca, sabe? Eu buscando ser essa mulher virtuosa e ele buscando ser esse homem que é o sacerdote do lar, sabe? Sim. Porque, Daiane, muitos homens também não entendem qual que é o seu papel. Não. Sabe? Por quê? Porque foi tudo deturpado. Aí, às vezes, a mulher fala assim, mas por que só eu tenho que, tipo assim, tenho que fazer isso? Por que é eu que tenho que não sei o que tenho que ceder? Gente, tem que ceder quem alguém Deus tem falou, que ser, minha filha. Exatamente. Alguém cedeu. Porque se Deus falou, por exemplo, se Deus falou com a Daiane tem que fazer, não importa o que o Diego faz. Se Deus falou comigo, independente de quais são as atitudes do David, eu tenho que fazer. Então, assim, aquele que estava com o coração mais aberto, né, assim, aberto para Deus é com quem Deus vai falar. E às vezes fica assim, né? Mas meu marido não é assim, meu marido não me dá dinheiro, meu marido fica jogando na minha cara. Precisa entender que se o marido faz isso, foi porque o mundo onde ele foi criado é assim. Exatamente. Só que com o tempo, se você for estudando, se você for conversando, principalmente, Daiane, quando você falou de gerar, eu lembrei assim, que a gente não gera só filhos, a gente gera maridos. Então, exatamente. se nós temos um útero, a gente não tem só um útero físico, nós temos um útero espiritual, exatamente. que é pra gente ir lá, colocar os joelhinhos no chão e gerar o marido que você quer. Porque, gente, não é da noite pro dia. Eu passei quase 3 anos gerando um marido novo. Aí vocês vão falar assim, Luana, o David voltou perfeito, do jeito... Claro que não, gente. Claro que não. Só que com a vivência, com os dia a dia, você vai vendo uma transformação gigantesca. Você vai vendo que o homem, quando você sai da frente dele e você começa a se posicionar como a mulher que precisa do homem, né? Porque a gente precisa. Vocês podem falar aí, vem as feministas, ainda bem que nós nem abrimos comentário, né? Uhum. Então,
Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas mulher nenhuma vai levantar a mão e vai falar que tem prazer, que sente prazer em ficar trabalhando, ficar se matando, chegar em casa cansada. Ninguém quer isso. Hoje em dia, se você for falar com as mulheres, essas mulheres que a ficha já caiu, que esse feminismo já foi para o chão, as mulheres não querem isso. A maioria gostaria de ficar em casa, de ter tempo para os seus filhos, né? Gostariam de estar ajudando mais, ou então até mesmo ajudando no serviço do marido, né? Fazer com que eles cresçam, que vocês cresçam juntos. Ixi, gente, eu acho que a internet da Dai não voltou. Eu vou ativar os comentários só para vocês me falarem, gente, o que aparece para vocês. A Daiane saiu, mas eu vou chamar ela aqui, tá? Só ela entrar aqui, eu já chamo ela aqui. Mas então, gente, o que eu tava falando é isso. Muito... Fica nessa frase, sabe? Nós queremos que os homens morram por nós, mas nós não queremos servir, né? A gente não quer fazer nem aquilo que nos foi designado. Então, assim, eu, Luana, com a experiência que eu tive, eu vejo que a Luana que saía da empresa, ela chegava em casa igual um trator de esteira, sabe? Passando por cima de todo mundo. De todo mundo, dos outros, do marido, dos filhos. Só que qual foi o resultado? Foi uma separação, né? Foi isso que aconteceu na minha vida. Gente, eu vou só chamar aqui a Daiane para ela entrar de novo. E essa é uma verdade, né? Várias mulheres, elas perdem os seus casamentos. Deu certo? Cheguei! Deu certo aqui. Não, então, eu estava falando dessa questão de, no outro casamento, eu chegava igual um trator de esteira aqui dentro de casa, passando por cima de todo mundo. E aí é onde eu vejo que é a mulher tola. Por quê? Porque eu quero ter a liderança, eu quero ter o governo, eu quero tomar decisões, mas eu não quero, tipo assim, eu pego o lugar do homem. Aí a gente brinca e fala assim, mas o homem meu marido é banana. Não, só existe homem banana quando existe mulher Jezebel. Mulher que quer estar no comando, mulher que quer estar no governo, porque a partir do momento que você não fazer mais isso, o homem ele vai ter que fazer. A partir do dia que eu não arrumar alguma coisa aqui, o David começa a se posicionar. E é isso que acontece, sabe? Então, assim, para as mulheres que estão em casa e estão vendo, Luana, mas, né, ou Daiane, que, por exemplo, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Então, assim, começa a dar uma ré, né, daquelas bem grandes, exatamente, vai atrás do seu marido e começa a estudar, né? Eu não sei, começa a estudar. Qual que é a função do homem? Vai lá no Google, se não tem. Gente, mas tem livro sobre isso, tá? A gente depois pode deixar nos stories. Então, assim, qual que é o papel do homem? Qual que é o papel da mulher? Começa a ler livros sobre mulher virtuosa, a mulher no lar, né? Enfim, para que a gente também entenda qual é o nosso papel, né? Porque não é só a gente assistir aqui a live e tentar ir fazer. Não, gente, você tem que pedir para o Espírito Santo, porque são muitos anos, são 30 e poucos anos que você foi adestrada, sua mente foi programada para você não depender de homem. E eu vou ser muito sincera com vocês. Minha filha, eu não tenho essa bobeira igual esse povo fala, não. Eu quero mais depender do meu marido, eu quero mais ficar na minha casa, criar as minhas filhas, educar elas, né? Fazer o trabalho que eu faço hoje na internet. Então, assim, eu acho que quando a gente baixa essa guarda, a gente dá oportunidade até do homem se levantar. Exatamente. Né? E é como a Karen falou, aí a gente passa a admirar. Porque a Bíblia fala que a mulher, ela deve admirar o homem. E o homem deve amar a sua esposa, né? Então, na verdade, a gente precisa da admiração, né? Só o amor não basta para a mulher. Lu, ela tem que admirar o seu marido. Ela tem exatamente. Tipo assim, os olhos têm que brilhar. Você tem que olhar e falar assim, uau, meu marido é o máximo, meu marido é o provedor, né? O meu marido é aquele que ora, é aquele que levanta, é aquele que... Tipo assim, você tem que se sentir protegida. Mas assim, Dai, uma coisa eu quero que a hora que tem um barulho dentro de casa, que meu marido pegue uma arma e me defenda. Só que eu não quero fazer café da manhã para ele. Mas assim, ele pode ir lá e morrer num negócio desse. Mas eu também não posso demonstrar que eu amo através do serviço. Do café da manhã? Do café da manhã, do almoço, enfim. Sim. Tipo assim, gente, só de você estar bonita dentro de casa, né? De você estar alegre, de você estar divertida, já dá, gente, um upgrade no casamento. Lu, o problema é que a gente tem se estressado muito
e tá descarregando tudo dentro de casa. Nos filhos Exatamente. e no marido. Isso que você falou, eu tinha 6 meses de namoro com o Diego. 6 meses. A gente tava numa viagem. E eu não sei, não vou lembrar do contexto, mas, né, imagina, vou fazer 13 anos de casada, já tava com 6 meses de namoro, deve estar pra lá de 15 anos. Mas eu lembro dessa frase. Ele falou assim pra mim, ele falou, eu admiro fulana. Eu não lembro quem que também era a pessoa, mas era uma pessoa do nosso meio ali, sabe? E ele falou, vamos supor, eu admiro a Luana, sei lá, né? Não lembro quem era a pessoa, mas ele falou assim, olha, eu admiro fulana de tal, porque ela faz isso, isso e isso. E eu acho, aí ele falando, né, que o homem tem que admirar a mulher. Isso ficou gravado na minha cabeça, porque ele falou, nesse contexto, as pessoas também que ele não admiravam e o motivo pelo qual ele não admirava essas pessoas. E aí isso ficou gravado no meu coração. E eu, claro que eu casei, não fiz nada pra... Aliás, não, minto, não é que eu não fiz. Eu achando que trabalhando intensamente, de 6 às 9 da manhã, não tendo tempo pra nada, ganhando dinheiro, saindo correndo, aquela vida assoberbada, ele estaria me admirando. E aí, vejam só o detalhe, né? Quando eu decidi, eu passei 10 anos trabalhando com a clínica de estética em Araguaína, e dessa maneira, freneticamente. E quando eu decidi que eu ia sair da clínica, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, acabou a admiração dele por mim. Porque ele vê que eu faço muitas coisas, que eu chego em casa e ainda eu faço jantar. Porque mesmo com a clínica, eu já comecei, já nos finalmente da clínica, despertar para isso aí. Então eu já acordava mais cedo, eu já fazia café, eu trabalhava o dia inteiro, levava e buscava na escola, ensinava tarefa, Mas no meio pro fim, quando dava essa hora da noite, eu já tava prostrada, minha filha. Podia chamar o SAMU pra levar embora, porque eu já tava morrendo. Mas enfim, quando eu decidi que eu ia parar, não por isso, não por cansaço, não por nada, mas por problemas, né, que não dava mais pra trabalhar, porque eu desenvolvi uma alergia e tal, que eu fui trabalhar com ele na empresa, aí que eu falei, agora que lascou mesmo. Agora se eu já tava brigando com ele por causa de estresse, de trabalho, agora que o meu casamento acaba de vez. Mas ou eu ia trabalhar, eu não tinha outra opção, eu ia trabalhar na loja, ou eu não ia ficar em casa. E ele precisava de mim naquela ocasião na loja. E aí o que acontece? Lu, eu nunca mais briguei com meu marido, eu nunca mais tive uma discussão com o meu marido. Eu trabalho só 3 horas do meu dia, que é 2, 3 horas do meu dia que eu vou lá na empresa, resolvo o que tem que fazer e tal. E à tarde eu fico em casa, ensino tarefa, faço as coisas tudo. E ele passou a me admirar por isso. Coisas que antes eu achava que ele nunca... E você se matando. E eu me matando para ele me admirar. E ele passou a me admirar por isso. Mas por quê? Porque junto com isso, também veio uma nova Daiane. E aquilo que você falou, né? Pra gente também finalizar aqui. Precisa primeiro quem foi tocado mudar. Porque se eu não dou o primeiro passo e ficar esperando o outro, ele nunca vai mudar também. E é isso que eu tenho certeza que você deve escutar 50 directs por dia, falando, mas ele não faz, por que eu tenho que fazer? Mas ele não faz isso, por que eu tenho que fazer? Daiane, eu já tenho tipo um copia e cola. Aqui nós vamos falar de você, do seu marido, Deus cuida lá. Eu falei, exatamente. Deus depois... Porque assim, na minha cabeça, Dai, quando eu passei pelas coisas, existe a tal da autorresponsabilidade. O povo acha que é coisa de coaching, de não sei o quê, mas não é. A autorresponsabilidade, quando você pega a culpa para você, na verdade, você também pega a solução, porque você é a solução. Exatamente. Esse livro mudou minha vida. Se você assume a responsabilidade, acabou, não tem para onde correr. Então, assim, no meu processo de transformação, eu foquei nisso. Eu foquei que o problema era em mim. E o que Deus tivesse que transformar em mim, depois Deus dava um jeitinho no David. Exatamente. Porque, assim, quando eu fico só culpando o outro, mas ele tinha que fazer isso, mas ele tinha que fazer aquilo. Então, assim, você nunca vai estar satisfeito, porque o outro vai estar sempre precisando fazer alguma coisa, eu vou estar sempre precisando também melhorar. Então, assim, você vai estar sempre insatisfeita. Sempre insatisfeita. E sempre patinando na mesma coisa, né?
Então, assim, eu coloquei muito na minha cabeça, assim, eu tinha que fazer, né, o que fosse necessário para mim. Aí é onde eu te falo que o casamento é para nos moldar, sabe? Por quê? Porque foi numa crise no casamento que a Luana Pessoa foi transformada. Que a Exatamente. Luana Pessoa teve a oportunidade de mudar, sabe? Então, assim, se a gente vê o casamento com esse olhar, vê que o nosso esposo, às vezes, tem que começar por alguém, né, Dai? Que seja pela gente e que a gente comece a, assim, ser mais maleável, né? Assim, tá mais com o coração aberto e pronta para ver também que as coisas demoram, né? Esses dias eu vi, uma moça me perguntou, quando o David voltou pronto. Não, gente, não voltou pronto, Eu vi essa pergunta. Eu falei, sabe? meu Deus, as pessoas Não, não conseguem imaginar o óbvio, né, também. não voltou pronto, gente. Olha, depois de 2 anos que a gente já tinha voltado, que Deus me mostrou a palavra, sabe? Tipo assim, de uma promessa que estava se realizando. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, tem 2 anos, né? Então, assim, realmente é um processo. Todo mundo quer o resultado final, mas ninguém quer passar pelo processo. Exatamente. Entendeu? Todo mundo quer um marido que morra por ela, mas ninguém quer ser também Fazer auxiliadora nada. idônea, se ser aquela mulher ajudadora, ser aquela que está pronta, disponível. E eu creio que, assim como você, assim como no meu casamento, o fato da gente abrir mão da gente, hoje a gente colhe algumas recompensas. Né? Porque assim, Muitas. gente, não adianta, porque quando você semeia amor, quando você semeia respeito, honra, né? Enfim, fidelidade, passa a admirar o marido, existe uma recompensa. Né? O marido também passa a te honrar, né? Passa a fazer as coisas que você gosta, porque realmente quer agradar. É aquilo, né, Lu? Deus fala, se nós somos fiéis no pouco, ele muito nos recompensará, né? Então, assim, eu vejo hoje na minha vida, porque que eu também resolvi fazer esse trabalho. Só para você ter ideia, a transformação minha foi tanta que o Diego é o meu maior incentivador, que ele foi o primeiro a falar, você não pode guardar isso para você. Ele, numa conversa, a gente foi de Araguaína a Palmas, ele falando, você vai ser cobrada por isso quando você chegar lá no céu. Ele falou isso pra mim. Por quê? Porque você se transformou, você tem se transformado, você tem buscado, você tem estudado, você tem feito 1000 cursos. Quem você vai ajudar com isso? Só você e aqui em casa? Quando você chegar lá no céu, você sempre fala, porque eu sempre falo, que eu tenho que ter muitas almas lá no céu que foram através de mim, né? Por a qual eu intercedi. Então ele falava, quantas almas você vai levar para o céu desse jeito? Nenhuma, minha filha. Então começa a trabalhar aqui nesse Instagram, atingir as almas aí, porque quando você chegar lá, São Pedro vai falar assim, epa, você foi boa mãe, mudou, foi uma boa esposa, não fez nada por ninguém, minha filha, você não foi útil. Então, para você ter ideia, ele foi o meu maior incentivador. Por quê? Porque ele passou a me admirar. E assim eu passei a admirar ele. Por quê? Porque ele vendo a minha mudança, ele vendo a minha constância, porque também não adianta a gente ir no culto um dia na semana, daqui 2 meses a gente vai no culto de novo, daqui 3 meses a gente vai na missa, Não adianta, é constância. Eu passei muito tempo indo na missa sozinha. Eu falava, vamos na missa? Não, não vou. Não, hoje eu não vou. Não, hoje não. Então tá, eu vou. Não, eu tô indo. Passei inúmeras manhãs, inúmeros terços e novenas e tudo, rezando, Senhor, que um dia meu marido me acompanhe, Senhor, que um dia ele se converta. E hoje ele fala, eu preciso, a gente tá em Goiânia, e ele me mandou uma mensagem hoje, falou assim, confirma se vai ter, a gente tem a graça de estar do lado de uma igreja, por isso que eu tava na missa naquele horário. Confirma se vai ter a missa amanhã mesmo às 6h30, porque eu não posso faltar. Isso, gente, é uma bênção sem tamanho. Mas é igual você falou, você conseguiu isso de ontem para hoje? Não, tem anos perseverando, anos pedindo para Deus lá, batendo na porta. Senhor, é eu de novo. Escuta aí, não tá fácil não. Senhor, é eu de novo, entendeu? Mas a mulher não quer perseverar. Ela reza um dia, ela ora um dia, faz uma campanha, não aconteceu nada. Ela fala, esse trem vai dar certo, não vou largar de mão, e é porque não é para ser mesmo.
Não é, gente, não é assim. A gente tem, eu sempre digo, enquanto nós, mulheres, estivermos de joelhos pela nossa família, a nossa família estará de pé. Mas depende de nós, mulheres, estarmos de joelho. A gente estava, antigamente, as mães, a gente vê, né, nos filmes antigos e tal, as mulheres, Lu, toda casa, toda fazenda antiga tinha uma capela, tinha algum lugar, você via as mulheres, os maridos iam para as guerras, iam para os lugares, as mulheres ficavam orando, rezando. Por quê? Porque é isso, enquanto nós estivermos de joelhos, de verdade, a nossa família, ela vai estar de pé. A nossa família vai estar de pé. Porque Deus honra aqueles que são fiéis a Ele no pouco. Porque na verdade, Dai, eu vejo assim, a gente consegue ser constante a partir do momento que a gente coloca o Senhor, né? Exatamente. Se você vê todo o seu processo de transformação, do seu esposo, o meu, né, da minha família, teve o Senhor como a base de tudo. Então, provavelmente, você teve o Espírito Santo te conduzindo. Daiane, faz isso, faz aquilo. Ou você precisa de mansidão, você precisa Então, enfim... Né? Você busca ao Senhor para que venha, né, os dons do Espírito Santo e você se torne uma pessoa mansa, longa, humilde, calma, ou seja, tranquila, né, calma, a paciência, não surta, né? Enfim, eu vejo que, tipo assim, existem coisas, né, por exemplo, que a gente pode fazer. Olha, eu acho, né, pelo menos na minha opinião, eu acho o máximo quando eu falo assim, a minha mãe fazer o café, ou então hoje eu vejo as meninas arrumando a mesa, tudo bonitinho. São coisas que você está deixando para uma geração, é um cuidado. Né? Então, assim, do mesmo jeito que eu gosto disso, eu acho isso interessante, essa questão de estar colocando Deus no centro também é. Por quê? Porque os filhos, isso vai virando um hábito. Se você ora todo dia antes de comer o alimento, você agradece pelo alimento, isso é um hábito. Aonde eles chegarem, isso vai acontecer. Sabe? Se você tem o hábito de ser solícita, né, de ser uma pessoa agradável, é como se o ambiente ele fosse sendo contaminado. Né? Você vai contaminando o ambiente, mas só que de coisas boas, né? Então, o egoísmo vai saindo, né? Essa frieza, essa preguiça, enfim, você vai tendo realmente, eu falo assim, que existem muitas casas, mas lares existe muito pouco, né? Porque as pessoas estão morando junto, as pessoas estão tudo ali debaixo do mesmo teto, mas poucas pessoas elas podem falar que elas têm um lar, né? Que elas de fato têm uma família, que tem diálogo, que tem convívio. Mas enfim, isso daí aí a gente entra pauta para outra filhos, ó, a nossa próxima live. A nossa próxima live, porque eu tô num apartamento e tá todo mundo nos quartos aqui, minha filha, que eu falei, ó, não quero barulho. Vamos pra dentro dos quartos, na hora que eu terminar, vocês saem. E aí, mas enfim, Lu, nossa senhora, foi assim, nosso papo, a gente tem papo para muito tempo, né? Mas a gente vai voltar aqui para falar com todo mundo, né? Foi simplesmente maravilhoso. A Alice quer dar um oi. Oi, princesa. Ela tá assistindo de camarote a live aqui. Coisa linda. Então, Dai, assim, realmente foi muito bom, né? Pessoal, passem, né, a nos acompanhar, né? Eu e a Dai, a gente já combinou uma próxima live, onde nós vamos falar sobre criação de filhos, né, Dai? Porque aí, isso daí já é a parte, assim, onde a Dai tá especialista, e é onde eu me espelho muito nisso. Oh, meu Deus. Deus me ajude, me dê sabedoria. Mas, amiga, eu vou abrir aqui os comentários para as pessoas fazerem perguntas, né? Se elas tiverem alguma dúvida. Nossa, eu já estava esquecendo, ó. É tanta coisa. Mas, gente, nós gostaríamos de agradecer, né? Todas as pessoas que participaram, né? Enfim, que a gente possa ter, né, edificado um pouquinho o lar de vocês. E eu estava pensando, Dai, vendo tudo isso, né? Os temas, assim, o quanto as mães que às vezes não precisam trabalhar fora, né? Que tem esse privilégio, né? Essa oportunidade, o quanto elas podem aproveitar, né, para ter esse tempo de qualidade com os filhos, com o esposo, né, assim, então, assim, mulheres, né, que têm esse privilégio, né, aproveitem esse tempo, né, realmente para vocês se dedicarem, né, à sua família. Nossa, gente, o print, peraí que eu vou tirar os comentários. Ai do céu, tinha esquecido. Se não é a Marielle lembrando a gente aí de um monte de coisa. Gente, vamos tirar um print, vocês postem. Vamos sorrir.
deu. Só ótima para tirar foto. Você precisa de ver, uma beleza. Meninas, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Né? Aproveita que a Dai tá aqui. Essa mulher de Deus. Ah, tem pergunta na caixinha. Meu Deus, peraí que eu vou abrir a caixinha, gente. A melhor. Ixi. Estava agora mesmo. Meu Deus, onde que é isso? Isso, acho que não é isso, não. Dai do céu. Eu acho que é nesse comentário com um pontinho de interrogação. Será assim, não? Não sei. Abre os comentários. Tem pergunta na caixinha. Ó, Daiane, seu marido tá perguntando. Ô, Diego, deixa eu te falar. Eu já fiz a janta aqui pra minha família. Eu já fiz a janta, era 5h30 da tarde aqui também. Porque aqui em Goiânia, minha filha, quem anda faxinando e fazendo janta é eu, tá? É eu. Gente, a live vai ficar salva sim. Teve uma moça que perguntou porque chegou agora, né? Já no finalzinho. Vai ficar salva sim. Tanto no meu Instagram como no Instagram da Dai, né? Nós vamos estar deixando lá. Deixa eu ver, Dai, se apareceu aqui alguma pergunta. Gente do céu. Eu acho que eu preciso aprender a mexer com isso. Qualquer coisa, Lu, abre uma caixinha de perguntas. A gente abre uma caixinha de perguntas e respondemos, mesmo, né? Por lá. Pode ser, é verdade, né? Que às vezes vai surgindo também dúvidas ao longo, né? A pessoa vai ruminando tudo isso que a gente falou aqui. Agora eu vi, ó. Como ser uma esposa solícita sem deixar o marido folgado, acomodado. Vai lá, Dai. É porque, na verdade, gente, isso é muito engraçado, né? É aquilo que a gente fala, Lu. Que a mulher, ela vai deixando de fazer o seu papel. E aí, você imagina... Sem deixar o marido folgado. É porque elas não estão falando do folgado lá do trabalho do trabalho lá de fora. Elas estão falando do trabalho de dentro de casa, você entendeu? E aí vira uma confusão, porque se você entender que se você fizer primeiro, depois ele vai fazer, vai ficar... É isso, alguém tem que fazer primeiro. Por exemplo, a gente estamos aqui em Goiânia, não tem funcionária na minha casa. Eu tenho. Eu fiz o almoço todos os dias, fiz o jantar. Meu marido foi lavar a vasilha. Eu não pedi para ele lavar. Ele viu que eu fiz o almoço, fiz o jantar, fiz isso, fiz aquilo, arrumei o apartamento, fiz não sei o quê. E ele sentiu a necessidade de me ajudar. Por quê? Por me admirar. Então a mulher não quer que o marido seja folgado, só que você também está fazendo por onde ele te admirar, porque você vai ter que fazer muitas vezes sem você gostar, até ele passar a te admirar e querer fazer por você. Entendeu? Até ele poder falar assim, não, nossa, a minha mulher, realmente, hoje ela está cansada. Você não precisa falar, você tem que fazer. Sem fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quantos anos eu já lavei vasilha, sei lá quantos anos eu já fiz comida. A mãe dele tá aqui e falou, meu Deus, Daiane, como assim o Diego tá lavando uma vasilha? Eu falei, pra a senhora ver, dona Célia, eu nem pedi. Então, assim, não é porque eu pedi mesmo. É porque com o passar dos anos e muitos anos, ele passou a me admirar, assim como eu passei a admirar ele. Ter respeito dentro de casa, né? Não é a pessoa virar e falar, porque eu fiz a janta, você vai ter que lavar as vasilhas. Não, gente, não é assim. Você não precisa pedir, é com o tempo, é com a minha mudança que o outro vai mudar. Então, é necessário alguém fazer primeiro, né? E vai passar por muito tempo, ele vai ficar acomodado mesmo. Até o momento que você vai conversando e aí as coisas vão se resolvendo. Igual a Samara colocou assim, ó. E tem pessoas que você vai ter que pedir uma mãozinha, né? Realmente. E eu acho assim, quando você for pedir, gente, é o jeito que pede, né? Porque a gente já chega e fala assim, você não vai me ajudar, não? Né? Você não tá vendo ali que eu tô tendo que tirar a mesa? Já tá com cara feia, Agora, tá com cara feia. Se ali na hora da mesa você terminou, e aí você já fala assim, gente, vamos todo mundo ajudar. Né? Eu vou levar os pratos, eu vou levar não sei o quê. Vocês vêm trazendo para mim que eu vou lavando a louça. Então, é uma forma até de você colocar todo mundo
né, para fazer, até porque, gente, se na sua casa isso não é feito, quando você começar a fazer, ninguém vai querer fazer. Tá? Todo mundo Exatamente. vai reclamar, todo mundo vai chiar. Por quê? Porque não era o hábito da casa. Mas existem maneiras da gente englobar todo mundo, né, colocar todo mundo numa situação, mas de maneira bem, assim, bem tranquila, bem, né, assim... Até porque, igual você falou, até porque quando tá todo mundo fazendo, a pessoa vai se sentir incomodada de não fazer, né? Mas às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho filho, só é eu e ele, né? Então você vai se esforçando um pouquinho mais, às vezes, porque, Lu, a gente também tem que entender as limitações, porque a gente não falou sobre isso e não dá tempo, porque já é pano para outra live, mas cada um tem a sua limitação, entendeu? E a gente tem que saber qual é a limitação um do outro. E é tudo com diálogo, gente, não é a ferro e fogo. Eu acho que nós podíamos fazer uma live sobre as limitações, sobre os temperamentos. Exatamente. Né, sobre a linguagem de amor, porque cada pessoa tem a sua, né? A Mariana, ela sugeriu aqui, por exemplo, o livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Porque eu vejo assim, Dai, tirando, por exemplo, aqui em casa, se eu falo de uma maneira ríspida com o David, tipo assim, impondo para ele me ajudar, geralmente eu nunca tenho êxito. Exatamente. Sabe? Mas se eu já mostro que eu preciso de ajuda, né, que seria mais rápido para a gente deitar, para a gente ficar conversando, né? Porque assim, quantas vezes você vai ali cozinhar e aí eu falo, não, vamos lá, fica sentadinho, pega uma cadeira, que enquanto eu cozinho a gente vai conversando, a gente vai batendo um papo e tal. E eu acho que isso é o interessante, entendeu? É a gente ter essa manobra, sabe? Assim, eu acho que até nisso a gente tem que ser sábia. Né? Eu tô na casa do tio Delson. E ele colocou, lembrando que a metade da humanidade são as mulheres e a outra metade veio delas. Em resumo, a mulher é co-participadora com Deus na criação da humanidade. Olha aí, isso veio do homem. Exatamente. Um homem, provavelmente, que já está evoluído, mas que tem muito para ensinar, né? É o que a gente estava falando, né, Dai? Não é só um problema da mulher, né? É um problema de ambos, mas que eu acredito que quando a mulher ela se posiciona, o homem, ele... né? Porque a Bíblia fala, né? Se você tem um marido não crente, né? Com as suas atitudes, você vai transformando, né? Então, por isso que às vezes a carga é um pouquinho para a mulher, mais pesadinha. Mas a gente consegue, a gente vence, Luana, porque a gente é forte. A gente não fica aí lutando, querendo ser a mulher que faz 1000 coisas. Então agora é a hora da gente mostrar para que nós viemos nesse mundo. Para santificar a nossa família e levá-las para Cristo. É verdade, a todo custo. E assim, todos vocês, né, que participaram aqui, vão lá no meu Instagram, curte, comenta. No Instagram também da Dai, porque, gente, quanto mais vocês fazem isso, mais o Instagram entrega para outras pessoas, né? E aqui eu já tive uns insights, assim, de outras lives e eu vou combinar com a Daiane. Tem muita gente querendo saber sobre as linguagens do amor. Gente, é muito legal. Mas agora nós vamos combinar, né? Primeiro vai ter a de filhos. Vem sobre criação de filhos, essa transformação que a gente teve, porque é o que eu falo, né? É um problema no casamento, mas que vem para transformar o todo. O todo, né? Exatamente. Eu vejo assim uma transformação no todo. Mas, então, muito obrigada, Dai, pelo convite. Nada. Eu amei. Foi maravilhoso. Eu acho que foi muito bom. Foi sim. Né? Eu creio que é só o começo, né? Só o começo. Temos um grande processo aí pela frente. As meninas não vão cansar de ver a nossa carinha aqui agora. Vai mesmo. Mas isso é muito bom. Para edificar sempre é bom, né? Não, é verdade. Meninas, então vão lá, né, no meu Instagram, no Instagram da Dai, né? Curtem, comenta, compartilha. Porque com certeza é um trabalho que de grão em grão, né, a gente vai transformando toda uma geração. Vai contagiando, né? Vai contagiando, né, Lu? Vai contagiar. E realmente é contagiante, gente. Não adianta. É contagiante. Quando você começa a andar e a fazer essas coisas, você vê que é contagiante, você quer estar ao lado de pessoas assim, né? Porque a sua linguagem já passa a ser assim. Exatamente. E a gente vê os frutos, né? Eu tenho os frutos, você tem os seus frutos. E eu creio que é isso, né?
Mas dá, então tá bom. Um beijão. Beijo, Muito fica com obrigada, Deus. Tchau, viu? tchau, todas que Tchauzinho. participaram. Obrigada gente. pela sua disposição, viu? Mesmo viajando, Deu você não certo. falou não, né? Sim, com certeza. Mas é um chamado realmente de Deus, né? É um Pra chamado sua de vida, Deus. pra A gente não mim, pode falar não, é verdade. é verdade. Então, Beijo, beijo. Lu. Fica com Deus, viu? Fica com Deus. Tchau. Beijo. Tchau.